E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da condução do processo sob tentativa de golpe. Eu converso com o Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Flávio, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos falar então da denúncia apresentada pela PGR nesta semana por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Essa denúncia envolve o ex-presidente Bolsonaro, mais 33 pessoas. A PGR cita entre as provas a minuta golpista que foi encontrada, relatos de comandantes das Forças Armadas, ataques premeditados contra o sistema eleitoral, a ABIN paralela. No final das contas, ela nem deu tanta relevância assim à delação do ex-ajudante de ordem, o coronel Cid, não é? Então eu queria saber assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do embasamento da acusação, como é que o senhor avalia? Bem, só lembrando que nós temos mais 2 crimes que se somam aos que você mencionou: deterioração de patrimônio tombado e dano ao patrimônio da União. Então, do ponto de vista jurídico, me parece a peça da denúncia está muito bem embasada, está muito bem articulada, como é próprio do Dr. Paulo Gonet, conheço o Dr. Paulo Gonet, e todos esses elementos, essas imputações a esse grupo de pessoas denunciadas, que vamos aqui tomar todo cuidado, não são condenados, portanto, agora que o processo começa, com a ampla defesa, etc., estão carreados, cada afirmação está embasada em fatos, em provas, gravações, lives, afirmações, inclusive do próprio ex-presidente perante o seu público, reuniões ministeriais. Então me parece que está muito bem embasada, e o fato de nem ter sido tão explorada a delação premiada, me parece que foi um cuidado que a Procuradoria teve, exatamente porque, ao contrário do que parecia ao público durante a época da Lava Jato, que cometeu vários abusos, a delação premiada em si não é prova suficiente para uma denúncia. Daí porque o Dr. Paulo Gonet adotou esses cuidados. Inclusive, hoje foram divulgadas as imagens de Mauro Cid na delação mesmo, quando ele recebeu a notícia de que ele seria preso novamente, porque apareceram provas que ele não citou na delação. Perfeito. Então, ele não teria direito à delação. Então, isso mostra que foram surgindo novas provas durante as investigações que o colocaram numa situação muito difícil. Sem dúvida. Diga-se de passagem o belo trabalho realizado pela Polícia Federal. E as omissões ou as informações propositadamente não comunicadas, e isso já havia acontecido antes, se você considerar as primeiras delações de Mauro Cid, elas surgem, é muito difícil não surgirem. Há muitas provas. E daí porque a decretação novamente de uma prisão, me parece até que ele desmaiou quando recebeu. Exatamente. Eu não vi a imagem, mas me parece que ele desmaiou. Não tem essa imagem, tem ele passando mal, ele questionando, inclusive a situação da família dele, porque pode haver implicações para a esposa, pode haver implicações para o pai dele, que estava envolvido naquela questão das joias. Né? Perfeito. Ainda haverá mais investigações sobre a questão das joias. Então, notem que as repercussões para a vida pessoal dessas pessoas é muito grande. Lembrando que houve 2 cuidados importantes que eu não sei se passou desapercebido, que a Procuradoria adotou. Deixa claro que as Forças Armadas não participaram disso, inclusive foi uma vítima. São militares específicos. Militares específicos, os kids pretos, etc. O que é chocante, porque é uma tropa de elite. E, de outro lado, deixou de fora o líder do PL, o Valdemar Costa Neto. Então, me parece, a intuição que nós temos é de que a Procuradoria tomou cuidado para não gerar mais crises institucionais. Agora, nada impede que aqueles que ficaram de fora da denúncia venham a ser denunciados se surgirem mais provas. Inclusive o Valdemar Costa Neto, ele chegou no momento a questionar o resultado das eleições, né? Ele pediu auditoria só em algumas urnas específicas, então deu a entender que ele endossava aquela narrativa de que houve fraudes nas eleições. Então chamou a atenção o fato dele ter ficado fora das investigações. Agora tem um ponto bastante específico dessas denúncias, que é a questão do punhal verde e amarelo. É aquele que envolvia a possibilidade de assassinato
assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes, né? Há indícios de que o presidente Bolsonaro sabia e concordou com tudo isso. Um dos indícios é que o documento foi apresentado, impresso no Palácio do Planalto e levado no Palácio da Alvorada nos momentos em que o ex-presidente estava nos dois locais. Então ele sabia. Havia uma conversa através de um grupo de WhatsApp que falava exatamente disso, chamava inclusive acompanhamento, né, o grupo de WhatsApp deles, em que se falou sobre isso. O áudio foi enviado a Mauro Cid e na época, o Mauro Fernandes, que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, falou que tinha conversado com o presidente Bolsonaro. Foi. Então, tem esses áudios, é o que a gente fala de outras provas. Elas têm validade jurídica, o fato de ter conversas de áudio, de se ter quebrado o sigilo telefônico? Toda prova obtida a partir de suportes de áudio tem validade do ponto de vista do processo penal e constitucional quando obtidas legitimamente. Uma prova obtida ilicitamente para acusar alguém, para agravar a situação de um acusado, de um réu, não pode ser admitida. Este é um princípio do Estado Democrático de Direito, que se tentou abolir aí, né? Por isso que ele está mantido, e que deve ser observado. Agora, quando a Procuradoria oferece a denúncia, esta denúncia é analisada pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, relator, já determinou a citação das defesas para que apresentem os seus argumentos. É a partir de agora que todo esse conjunto de provas, de elementos, de indícios, será submetido a crivo do outro lado. Então esse é o nosso processo. É o momento da defesa se legal. manifestar. É o momento da defesa se manifestar. Então, pode ser que algumas provas sejam consideradas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é quem vai julgar, mais frágeis ou não, muito bem, muito adequadas para uma possível condenação. Inclusive, a expectativa é que as sentenças saiam este ano ainda. Pelo trâmite normal, poderia haver julgamento já agora no primeiro semestre, agora passa pela primeira turma do STF, que é composta pelo relator Alexandre de Moraes, ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se a maioria aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus, passam a responder a ação penal e aí entra a segunda fase. E aí a outra turma é que vai julgar, chegar à conclusão final. Perfeito. É isso. Esta turma, inclusive, que vai analisar a admissibilidade, na verdade a denúncia já foi aceita, tanto é que se mandou citar as defesas. Então, esta turma, ela é majoritariamente, pela nossa expectativa, fazendo aqui um trabalho de adivinhação, pelo histórico desses ministros e ministras, deverá aceitar a denúncia e deverá condenar, ou abrir o caminho para a condenação. Virar réu. Exceto pelo ministro Luiz Fux, que talvez possa ali moderar um pouco, não sabemos ainda. Agora é um processo que pode pedir vista, que isso acontece muito no STF e o processo se arrasta há muito tempo. Isso pode acontecer Pode no caso acontecer, como esse? Pode acontecer, mas não creio que, ainda que se peça a vista, eu acredito nas sentenças ainda esse ano. Agora, seria importante até que houvesse uma solução este ano para não contaminar o ano eleitoral de 2026, porque essa disputa, essa briga vai continuar. Vai ser politizada. A gente já viu essa politização no Congresso ontem, nas reações da oposição e da situação, os partidos reclamando em relação a isso. Agora, na questão das provas, está sendo incluído também pela PGR aquele documento que foi encontrado na sala de Bolsonaro no partido, em que seria o texto, o discurso que ele faria após o golpe de Estado dando certo, com o decreto do estado de sítio, a garantia da lei da ordem, GLO. Depois se falaria em eleições novamente, mas a gente sabe que o processo não costuma caminhar com essa tranquilidade, né? A realidade se sobrepõe aos devaneios, não é? Agora, note que toda a cadeia de um teórico golpe de Estado estava montada. Desde as ações violentas, então veja, um dos crimes a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, passando pela montagem de um governo, uma junta provisória, ou o próprio Jair Bolsonaro, que é o maior beneficiado, né, até o discurso pós-golpe.
Então, eu creio que realmente a denúncia me pareceu muito bem estabelecida, muito bem articulada. Agora, Bolsonaro e Braga Neto são apontados aí como os líderes, a liderança desse movimento todo, dessa organização. E aí fica a dúvida em relação ao tamanho da pena e as penas que estão sendo aplicadas aos que já foram condenados aí por conta dos atos de 8 de janeiro. A dosimetria desse daí, porque eles podem ser condenados e as pessoas pegaram penas de 17 anos. A gente já viu, inclusive, o ministro da Justiça meio que questionando isso, né? Que talvez houvesse a necessidade de uma revisão. O senhor concorda com essa possibilidade? As penas são pesadas. Esta é uma crítica que a oposição, no discurso político, tem feito, mas as penas impostas são baseadas na lei. Esses 5 delitos somados darão mais de 40 anos de prisão. Bem mais do que os muito 17. Embora na prática se cumpra até 30 no Brasil, não é? Sem contar a inelegibilidade que virá a perda dos direitos políticos enquanto durar o cumprimento da pena. Então, é possível uma revisão? É possível, mas a dosimetria está sendo feita nesses casos baseada no que a lei permite. Perfeito. Eu agradeço muito a presença de Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, Denise, a todos da Gazeta. Com vocês.